Olá! Bom, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e eu espero que ele saia de alguma forma. Eu decidi, encontrando esse livro aqui, Guarani, de José de Alencar, que eu faria um vídeo falando sobre o Guarani, os romances de formação do ideal nacional brasileiro e o quanto que isso tem relação com a política e a história do Brasil do período. Se a gente for pensar no que significa romance em relação à produção literária, a gente está falando de uma prosa relativamente longa em que ela tem um núcleo narrativo, pode ter outros núcleos em volta que se entrelaçam, e ela vai retratar esses personagens ao longo de um tempo ou de tempos específicos em um local. Na realidade, a palavra romance, ela vem justamente de um termo medieval em que povos que eram dominados pelo Império Romano, eles se comunicavam em um dialeto que era meio que uma espécie de latim mais chucra, entre aspas, tá? Era um latim mais... não era o latim puro. E todo tipo de comunicação que era feita nessa língua e que se referia principalmente à cultura desses povos e suas lendas locais, seu folclore, era chamada de romanço ou romance. É só pelo século XVIII que a gente começa a ter a noção de romance que é bem próxima à nossa, principalmente, por exemplo, com os romances de cavalaria, que a gente já está meio que habituado. O que normalmente esses romances do século XVIII e século XIX eles começam a fazer na Europa? Muitos deles começam a se referir principalmente ao seu próprio passado, a buscar heróis, a construir o ideal de nação, porque a gente está vendo no século XIX também alguns países se formando na Europa, assim como o Brasil está se construindo também no século XIX como um país independente. Então, na Europa, a gente tem um resgate do ideal do cavaleiro medieval, que ele tem os seus grandes ideais, a sua lealdade, o seu código de conduta. E aqui no Brasil, quando a gente começa a utilizar esse recurso do romance para a construção do imaginário da população e também que viria a ser utilizado muitos séculos depois, a gente não tem essa questão do cavaleiro, porque o Brasil não teve Idade Média. O Brasil começa a ser colonizado a partir de 1500 pelos portugueses. E se a gente for analisar dentro da linha historiográfica tradicional, 1500 já é ali a perninha para dentro da Idade Moderna, que vem bem depois ali, né? Vem em seguidinha da Idade Média. Portanto, não tivemos esse período de cavaleiros medievais e de grandes justas e batalhas em que os homens poderiam provar o seu real valor e a sua lealdade. Então, o que acontece aqui? A gente vê um José de Alencar que ele vai recuperar o que seria o verdadeiro brasileiro. Provavelmente, quando vocês eram pequenos, vocês também estudaram sobre essa questão da miscigenação dos povos e a formação do povo brasileiro, que seria a miscigenação de 3 grupos específicos. Inicialmente, o branco, que é o colonizador português, os povos pretos, que foram trazidos do continente africano à força para serem escravizados aqui, e o indígena, os vários povos indígenas que viviam aqui no Brasil. Recapitulando tudo isso daí, José de Alencar e outros acabam optando por utilizar como o nosso herói, o nosso cavaleiro, os povos indígenas. Por que José de Alencar fez essa escolha e por que demais outros grupos e romancistas fizeram a escolha de utilizar o indígena como o verdadeiro povo das Américas? Bom, José de Alencar não foi o único. E é bem provável que boa parte dessa questão tenha vindo justamente de pensamentos como o do próprio Rousseau, que é a ideia do bom selvagem, que o ser humano ele é bom por natureza e se ele não é corrompido por essa sociedade moderna que não valoriza o que realmente tem valor de fato, ele mantém a sua principal
característica de ser bom. Então, ele tem lealdade, ele tem pureza, ele tem até uma certa inocência, porque ele ainda é um ser puro, ele é bom. E por ele ser muito bom, ele serve principalmente como o nosso herói nacional. Também é nesse período que a gente começa a ter a criação, principalmente depois da República, a criação de heróis nacionais, que antes não existiam. Se a gente vai pensar ali no Tiradentes, por exemplo, o Tiradentes que a gente estava muito habituado a ver eram Tiradentes já com a barba comprida, aquele cabelão, a túnica, o rosto sofrido, já a corda ali no pescoço para ser enforcado, condenado à morte, por ter lutado pela liberdade de um povo, quando na realidade não foi bem isso que aconteceu. E quando a gente pega os retratos do Tiradentes, de fato, a gente já vê um jovem rapaz militar que em nada se assemelhava com a noção que a gente tem de Tiradentes, por exemplo. Que era uma imagem, inclusive, muito parecida com o que era retratada em muitas igrejas em relação a Jesus Cristo. Então a gente tem a criação desses heróis e a ideia de colocar o indígena como o principal e o primeiro povo brasileiro surge daí. É interessante a gente ver que o José de Alencar ele é o nosso principal escritor desse período. É o período da primeira fase do romantismo brasileiro, que vai usar como característica principalmente esse romance indianista. O José de Alencar ele produz muitas coisas em relação ao romance indianista. O Guarani e Iracema, por exemplo, são dele. E esses dois romances indianistas dele, a gente percebe essa mesma característica. Os indígenas retratados, eles são sempre muito puros, eles são sempre muito leais e, de certa forma, até infantilizados, se a gente for levar em consideração alguns comportamentos deles. Enquanto em Iracema a gente tem o branco inserido no meio indígena, aqui no Guarani a gente tem o indígena vivendo próximo aos brancos. Mas por que o Guarani ele se tornou tão importante assim? O que tem nessa história do Guarani? O que é interessante a gente lembrar sobre toda essa questão vai primeiro de quem foi José de Alencar. José de Alencar, ele se formou em Direito, ele atuou muitos anos como advogado, também como jornalista, crítico literário, ele escrevia os seus romances, mas José de Alencar também era um homem envolvido na política. Ele era cearense, se forma aqui em São Paulo, mas a maior parte da sua vida ele mora e atua no Rio de Janeiro, que era a capital do país. José de Alencar tem uma carreira política também, foi eleito várias vezes como deputado e chegou a ser ministro da Justiça por algum tempo. Então, ele tinha um envolvimento direto com a questão da política e dessa ideia de nação brasileira, porque ele se sentia parte ativa na construção de tudo isso daí. Então, ele fez questão de criar esse imaginário. José de Alencar não era só romancista, ele também chegou a escrever algumas crônicas e peças de teatro que foram encenadas na época. E o Guarani, ele se mostrou muito importante porque a figura do próprio Guarani, que é o Peri, esse indígena aqui da capa, é justamente isso, ele é um herói. Ele é inocente, ele é muito forte, ele é diferente de todo aquele meio em que a família do livro, que é uma família portuguesa, ela está se deparando agora com um grupo que é diferente do que eles estão acostumados, com o brasileiro verdadeiro, que seria o próprio Peri. E o Peri ele é cheio de muitos valores, valores que são muito honrados. Ele é muito leal, ele é muito forte, ele tem uma questão de misticismo que envolve ele também, que é uma aura quase mágica. Ele é um herói muito idealizado, o que é muito comum dentro do romance. Esse período do romantismo é uma questão muito mais de idealização do que necessariamente realidade. É tudo meio fantasioso até, é etéreo, é o que a gente chama de romântico mesmo, certo? O
O José de Alencar, quando ele escreve o Guarani, ele já tinha justamente essa pretensão, assim como ele acaba escrevendo outros romances, que não são só indianistas. Ele também escreve Senhora, por exemplo, que já é um romance mais voltado para a cidade, que é a vida cotidiana, citadina das pessoas, e ele escreve também o Gaúcho, que já é muito mais voltado para os povos e suas diferentes culturas do Brasil. Ele vai retratar ali a população gaúcha no sul do Brasil, com os seus costumes e os seus ideais. Em todos esses romances, ele acaba colocando justamente uma ideia de um povo brasileiro que é idealizado, que é muito forte, que é cheio de valores e cheio da sua própria história e cultura. E dessa forma ele está querendo mostrar que o Brasil, ele é plural, mas ele é sempre muito feito de pessoas que são fortes, que são honradas e que, por mais que elas acabem errando em um ou outro momento, são pessoas que sempre têm uma intenção boa e sempre procuram melhorar em algum momento da sua trajetória, que é retratada nos romances. O Guarani, ele tem uma importância muito grande na simbologia brasileira. É muito comum que diplomatas, políticos, quando eles saem do país e eles acabam se encontrando com estrangeiros, eles presenteiem. É uma tradição que eles acabem presenteando a pessoa a quem eles estão visitando com coisas que retratem a população e o ideal, a nação de alguma forma. E o Guarani é quase sempre um livro que é utilizado para retratar isso. Eles quase sempre presenteiam as pessoas com o Guarani, ou com a própria cachaça, ou qualquer outra coisa que tenha a ver com a nossa cultura brasileira, que só exista aqui, ou exista dessa maneira só aqui no Brasil. O Guarani também virou ópera, né? O sucesso era tão grande, ele foi encenado em teatros, ele foi encenado posteriormente em filmes, em séries, e também ali no final do século XIX, Guarani virou uma ópera. Foi composta, deixa eu só ver se eu não erro aqui, Antônio Carlos Gomes. Ele compôs, chama Il Guarani, em italiano. Pois é, curioso, né? A gente falar sobre a valorização do nacional, a nação, o Brasil, e o Guarani originalmente ser escrito em italiano, mas é porque realmente a maioria das óperas que faziam sucesso eram nessa língua, italiano. Ele estreou primeiro em Milão, na Itália, e o Carlos Gomes, ele se inspirou muito, né? Ele se inspirou completamente, na verdade, na história do Guarani, do José de Alencar. É uma ópera em 4 atos e muito provavelmente você já ouviu a introdução do Guarani, até porque ela é utilizada hoje em dia ainda como abertura do programa de rádio A Voz do Brasil, certo? Só para a gente encerrar, toda essa questão do Guarani, os ideais nacionais, o nacionalismo, tudo isso participava de um movimento muito maior que não acontecia só no Brasil. O Brasil, ele começa a se valorizar como algo independente. Ele quer uma cultura independente, porque a partir de então ele já não é mais império, ele já é independente politicamente, economicamente de outros países, e ele precisa se firmar culturalmente também. Até o presente momento, no século XIX, a grande maioria da população, mas principalmente os burgueses e a nobreza, né, a fidalguia que vivia aqui no Brasil, consumia muito o que vinha da Europa. Romances europeus, histórias europeias, lendas europeias, o folclore europeu, quando na realidade tudo que era brasileiro não era valorizado. Então a gente tem aí um esforço
de muitos artistas, escritores e políticos em valorizar o que seria tipicamente brasileiro. Se a gente pega os quadros desse período, são quadros que vão retratar a natureza brasileira, que é muito exuberante, as cores das aves, a nossa própria fauna, se a gente pega aqui as onças, os pássaros coloridos, tudo o que existe na natureza brasileira é muito grande. É como se Deus estivesse abençoando o Brasil por ser uma nação gigante, com um povo muito heróico. E esse povo que é idealizado nesse universo do romantismo, e essa nação, essa natureza, constituem um país em que a população que vive dentro dele teria orgulho de pertencer, porque na realidade, nacionalismo é isso, é você ter orgulho de pertencer àquela nação. Curiosamente, o Brasil é um país que é composto de várias nações dentro de si. E o Brasil é muito mais regionalista até hoje do que nacionalista. E sobre nacionalismo eu não estou querendo dizer exatamente você torcer pelo país numa Copa do Mundo. Aliás, futebol também é uma das coisas que foi escolhida para ser um símbolo nacional, certo? É isso. E eu vou tentar deixar a Ópera do Guarani aqui na caixinha de descrição. Indico muito a leitura do Guarani. Sobre o que fala o livro, né? Porque eu falei e não falei nada sobre o próprio livro em si. É um romance que vai se passar entre Cecília, esta moça, e Peri, o indígena. A família da Cecília vem de Portugal para cá, constituída pelo pai e a mãe, ela, o irmão, e ela não sabe, mas a meia-irmã dela, que o pai teve com uma indígena há muito tempo atrás. Existe um triângulo amoroso dessa meia-irmã, Isabela, que é apaixonada por um outro rapaz que é um cavalariço, e esse cavalariço que vem com a família é apaixonado pela Cecília, ou Ceci, que é a forma que o Peri a chama. E dentro de várias intrigas e toda a questão que é retratada entre os povos indígenas e um ex-frade que é o pior vilão que você pode imaginar dentro desse contexto, a gente vê a formação desse ideário de um romance tipicamente brasileiro. É um romance muito bonito, é até triste, de certa forma, tá? Eu não vou falar o final dele, mas é triste até esse final. E é curioso porque Ceci e Peri podem ser associados a uma lenda acho que é Tamandari o nome, se eu não me engano, que tem a ver com um dilúvio, um casamento e eles repovoarem a terra. Enfim, é isso. Agora é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma, principalmente nesses temas aí de literatura, história, formação nacional e formação do ideal nacional brasileiro. Procurei dessa vez fazer um vídeo um pouco mais sério, cheio de algum conteúdo. Eu espero que tenha saído bom, porque como eu falei, é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo e tudo já aconteceu durante a gravação dele. A gente se vê numa próxima. Até mais!